bem-vindos a mais um Papo da Saúde aqui no stand do Sindosp. Eu sou a Carla Berpitoli, sou diretora de expansão do Plentree Internacional e é um prazer estar aqui com vocês. Hoje estamos em mais um episódio especial aqui na Feira Hospitalar e a convidada de hoje é a Ana Merzel, que ela é psicóloga, tem o título de CPXP, né, que é um título que tem a ver com alguém que estuda bastante sobre a experiência do paciente, né, um título internacional, e ela é coordenadora do Plentree no Hospital Israelita Albert Einstein. Hoje a gente vai conversar sobre um movimento que vem ganhando força no Brasil, né, que é a transformação da saúde por meio da experiência do paciente. Então, eu queria dar boas-vindas aí para você, Ana. Obrigada, Carla, pelo convite. Pessoa, né, super estudiosa do tema, né, de experiência do paciente, com uma grande trajetória. E bem-vinda, Ana. E para começar, eu queria que você falasse um pouco sobre o Plentree, né? Como que tem sido o Plentree dentro do Einstein? Fala um pouco para mim sobre essa trajetória. Então, assim, né, o Einstein ele começa em 2008 se preparando para, na época não era uma certificação, era uma designação, um selo de reconhecimento. E a gente fica 3 anos nessa jornada. E o Plentree, quando chega, né, quando o Einstein decide investir, que precisamos ter um reconhecimento em cuidado centrado na pessoa, a gente começa a ver uma modificação e um movimento na instituição para que todas as pessoas conheçam o que é essa filosofia, né? Afinal de contas, o que a gente quer? Onde que a gente quer chegar? Então, para mim, me vem alguns marcos, e aí eu estou falando mais ou menos 2010, 2011, na época da certificação, que começa a dizer da importância da valorização do colaborador, né? Então, pessoas, colaborador, o médico, né, a equipe administrativa, todas são pessoas trabalhando dentro daquele ambiente e merecem ser valorizadas, assim como o paciente, sua família, seu acompanhante. Acho que esse é um marco, talvez, né, no Einstein, e eu estou lá desde 2002, então, né, 8 anos a gente já tinha se passado. Para mim, eu acho que é um divisor de águas onde o colaborador começa a ter uma consideração, uma importância e começa a se pensar em diversas ações em prol, né, desse público. Juntamente com isso, a gente começa a olhar também todos os aspectos associados a como a gente vai ter um ambiente mais humanizado, um ambiente onde a gente saia daquele modelo estereótipo do hospital tradicional, cores, plantas, a arquitetura, e como que a gente se comunica com o paciente, né? Então, como que é realmente ter empatia, né? A gente fala muito em se colocar no lugar do outro, mas ser empático não é eu pedir para trocar de lugar com você, né? Então, isso é uma mudança de um jeito de entregar cuidado em saúde. O Plentree amadureceu, né? O Einstein, quando decide entrar nessa jornada, porque já tem alguma coisa muito preparada, né? Então, é uma instituição que valoriza pessoas, isso está no DNA do Einstein desde o momento que é fundado, né? Então, já tem um campo e o Plentree vem para organizar, né? Acho que essas é uma das vantagens da gente ter uma certificação, uma designação. Bom, o Plentree vai amadurecendo, ele vira uma certificação e aí ele traz critérios, ele traz algo, sai um pouco do subjetivo e entra mais, né, numa linha mais objetiva. O que eu espero quando eu estou falando de cuidado centrado na pessoa? O que eu quero? Eu quero o paciente, família, que ele esteja no centro do cuidado, que ele tenha informações para ele tomar as decisões de cuidado dele. Então, o Plentree, ele valoriza muito a forma como a gente comunica, das diversas maneiras, seja como eu educo um paciente, seja o material que eu forneço para o paciente, onde eu digo como o que ele pode ter acesso ali naquela instituição. E a gente vai caminhando. E para isso, né, tudo tem que estar muito conectado. E para mim, isso é um dos aspectos que o Plentree
né, uma certificação de cuidado centrado na pessoa difere de, por exemplo, quando a gente fala de humanização ou projetos de humanização. Porque dentro do cuidado centrado na pessoa ou dentro do Planet Tree, a gente precisa estar conectada à estratégia da instituição com o que acontece à beira-leito. Do começo ao fim, né? Começo ao fim. E você traz esse ponto também que é importante, que é ser ligado à estratégia, né? Não é algo que depende ali do enfermeiro que está atendendo o paciente. Mas... Ou de um setor, ou de uma unidade. Isso tem que ser sistêmico e perene dentro da instituição, que é a certificada. Então, para mim, essa é uma das diferenças. Muitas vezes, quando a gente fala de projetos de humanização, você vê uma UTI humanizada, uma sala de espera humanizada. Mas como que é ter uma instituição que ela é voltada para o cuidado centrado na pessoa? E para ter isso, o que eu preciso? Eu preciso ter todos os sistemas muito bem alinhados e conectados. A estratégia precisa ter uma definição que isso é importante para a alta liderança. Né? Ser desdobrado em ações e um planejamento que traga resultado, Como né? eu vou treinar essas pessoas? Que treinamento? Não é só treinamento técnico, é como é o treinamento para que eu atenda melhor, eu acolha aquelas pessoas. Como que é o sistema de reconhecimento? Né? Então, eu sou cobrada na avaliação de competências da maneira como eu lido, se eu tenho foco no paciente, como eu lido. Isso está na minha descrição de cargo, por exemplo, que eu tenho que atuar de acordo, né, com determinadas bases, uma filosofia. Como que é o meu processo de escolher candidatos? Tudo está alinhado. Quer dizer, desde a contratação, né, esse programa, ele põe um foco também nisso, né? Então, saber se essa pessoa tem competências, né, que respondam aí o que a gente chama no cuidado centrado na pessoa, né, Ana? E eu acho que uma outra coisa, né, que é a importância da gente ter conselhos consultivos de pacientes e familiares. Então, para o Planet Tree, isso é um requisito fundamental. Se a gente é uma instituição focada, né, no cuidado centrado na pessoa, como que essas pessoas participam, né, do nosso dia a dia e nos ajudam a construir um sistema que responda melhor às necessidades de todos os envolvidos. Então, isso é muito rico. Esse ano a gente está com 15 anos de conselho consultivo, né, começamos em 2010 e com muitos ganhos, com muito amadurecimento, né, com pessoas que realmente entendem que o propósito do conselho é mudar de maneira sistêmica, não é resolver meu problema. E, Ana, fala um pouco mais sobre essa parte do conselho consultivo de pacientes, né? É um grupo de pacientes que se reúne periodicamente. Qual a principal função, qual que é o objetivo de se ter um conselho consultivo de pacientes? Um dos objetivos é esse, né? A gente poder trabalhar de maneira conjunta para identificar oportunidades de melhoria e construir um sistema que atenda às necessidades de todos. Mas o conselho, né, hoje, dentro do nível de maturidade que a gente alcançou, primeiro, são pessoas voluntárias, né? Então, como que a gente tem feito no hospital para a gente capitanear esses pacientes? Para a gente é muito importante que o paciente ele utilize a nossa instituição, né? Hoje a gente vê, né, um sistema de saúde, são sistemas complexos, são sistemas também que mudam muito rápido, né? 5 anos atrás era um, hoje é outro e daqui 5 anos vai ser outro. Então, para a gente é importante pessoas que vivenciem, né, aquilo, porque senão a gente pode estar discutindo uma coisa que isso a gente já resolveu há algum tempo, né? A outra coisa é trabalhar em co-design, né? Então, co-design significa o quê? A gente vai levantar um problema, nós vamos levantar as ideias, vamos testar essas ideias, vamos ver o que deu certo, o que não deu. O que não deu, vamos pegar e corrigir. O que deu certo, a gente vai continuar. Vamos ter métricas que mostrem o avanço. Partimos daqui, estamos chegando ali. Então, isso é um conjunto, né, de ações que o Conselho Consultivo participa. As reuniões são frequentes, a gente faz o processo seletivo no início do ano. O nosso processo seletivo hoje é focado numa régua de relacionamento que a gente tem, onde a gente identifica os pacientes que são heavy users, pacientes que vêm muito ao hospital.
a gente envia um e-mail focado, fazendo um convite, e eles têm que se inscrever. Então, tem uma questão espontânea. A gente provoca, mas eles se candidatam. Quando a gente vê que o objetivo daquele paciente, daquele familiar, ele está junto, né, é o mesmo propósito do Planitree, a gente efetiva, né, a inscrição dele. Hoje a gente tem 110 pacientes participando em 6 diferentes conselhos consultivos, divididos por eixos temáticos, e eles participam ativamente da nossa instituição. Por exemplo, hoje a gente teve um evento de reconhecimento de profissionais que receberam elogios SPA, nosso modelo de atendimento, segurança, paixão em servir, atenção aos detalhes. Os pacientes participam da escolha desses elogios e eles estavam lá junto com a gente, então cada vez mais presentes no dia a dia da nossa instituição. Ô, Ana, queria voltar num ponto contigo, que é a cocriação, né? Então, acho que toda essa história, né, do cuidado centrado na pessoa traz essa questão, né, que eu penso aqui em duas questões fundamentais, né, que é trazer primeiro o usuário para conversa dos serviços, né? Então, para a gente também entender ali as necessidades deles, né, e perguntando isso de uma forma ativa, e num segundo ponto, convidando eles a construir alguma mudança, né? Ou uma coisa nova, ou uma mudança, mas trazer essas pessoas para o contexto da organização e transformar, né, esse modo que a gente foi ensinado, né, ensinado a pensar, que é a gente da área da saúde decide. E a gente foi ensinando, né? Assim, a gente sabe o que é melhor e a gente decide o que é melhor para ele. Mas na prática, a gente sabe, né, que isso não é uma verdade, né? Muitas vezes a gente precisa perguntar. E outra coisa também, né? As pessoas são diferentes, né? E acho que o cuidado centrado na pessoa traz muito essa individualização. E que acaba sendo uma questão das organizações, né? Um hospital de 700 leitos, né, como o Einstein, por exemplo, né? Como que eu faço para individualizar o cuidado? Perguntando. Né, basicamente, né, perguntando. Eu costumo dizer, né, dando essa linha que você estava falando, que a gente foi treinado em saúde para trabalhar para o paciente, mas não com o paciente. É uma preposição, mas muda tudo, né? Trabalhar com um paciente significa que eu tenho que estabelecer um vínculo com ele, significa que eu tenho que perguntar para ele o que é importante para ele. E a gente tem um dia, né? Falei agora, né, do que é importante para você. Dia 6 de junho é um dia que mundialmente a gente comemora o What Matters to You. Mas não adianta eu ter uma data num ano onde eu pergunto, eu faço uma campanha, se isso não está perene no dia a dia. Então, para eu saber o que é importante para você, Carla, eu preciso te perguntar, senão eu não vou saber. Então, cada vez mais a gente incentiva e estimula essa conversa verdadeira, genuína com o paciente, com o familiar, para eu entender aquilo que vai fazer a diferença para você. E como você falou, pessoas são diferentes. Então, o que pode ser bom para você pode não ser bom para o outro. E no hospital a gente tem toda uma tendência de padronizar, né? Então, que, obviamente, isso é importante para a operação. O processo é importante. Mas eu acho que é possível casar as duas coisas, né, Ana? E individualizar, né? E aí, a individualidade, né, muitas vezes pode ser... Eu posso pegar um grupo de população e eu posso ver o que eu posso fazer para melhorar a assistência. Por exemplo, nós estamos construindo um programa e diretrizes para atendimento da pessoa com transtorno do espectro autista, né? Isso envolve diversas áreas. Faça desde a identificação, né, treinamento da equipe, construção de um questionário para identificar as necessidades específicas, manejo de situações, quando tem um comportamento de desregulação, de como é que eu vou atuar, né? Então, são várias áreas envolvidas e a gente está, mais ou menos, acho que é umas 60, 80 mãos trabalhando. E isso já vai me dar um norte de como melhorar a assistência dessa população. Isso vai fazer com que eu não tenha que perguntar, muito pelo contrário, eu já falei, vai ter um questionário. Porque talvez o que um paciente tenha
né, de limitações ou de necessidades é diferente do outro, né? Então, E ainda mais o espectro, né? Autista que, enfim, tem várias... Outros exemplos, né? Pacientes com demência, a gente está envelhecendo mais, a gente vai ter mais. E aí os familiares, eles acabam nos reportando o quanto às vezes o manejo fica falho e você insiste muito em ter uma resposta daquele paciente que está acometido com uma demência e o familiar se angustia porque fala ele não está respondendo certo. Então, como é que a gente capacita a equipe, né, para identificar para atuar melhor, né, diminuindo toda essa ansiedade, essa vulnerabilidade dentro de um momento de assistência à saúde. E acho que quando você traz esse ponto, né, de capacitar uma equipe completa, acho que o cuidado centrado na pessoa traz muito isso, né? No começo a gente falava muito de experiência do paciente, só que é um contexto amplo, né? Então, e isso se transformou, né, no cuidado centrado na pessoa. Quer dizer, todo mundo que está dentro ali da organização de saúde tem o seu papel, né, para atuar para o melhor atendimento global do paciente, né? Então, se a gente imaginar, né, uma pessoa com demência, ela vai chegar provavelmente através de um carro, né, vai entrar na organização onde vai se deparar com a equipe ali da recepção, ou de manodristas, ou da atendimento, recepção. E essa pessoa, geralmente, né, de uma área mais administrativa, mas ela tem que ter também essa visão. E como que é possível fazer isso, né? Pegar aqui o exemplo que você conhece bem, que é o Einstein, onde hoje a gente tem aí mais de 20 mil funcionários, né? Como que a gente consegue treinar todo esse contingente de pessoas? É um desafio, né? E para isso, primeiro, né, o candidato, né, uma vez escolhido no processo seletivo, ele tem um onboarding. Nesse onboarding, que deve ser feito hoje, pós-pandemia, a gente tem muita coisa online, eu acho que isso trouxe benefícios, a gente tem as questões, não dá para treinar comportamentos atitudinais, isso não dá para ser treinado, né, de uma maneira unidirecional, a gente precisa de mais pessoas atuando, mas nesse onboard a gente já começa a falar, né, o propósito da instituição. Nós aqui trabalhamos com experiência, com cuidado centrado, e isso é um valor para a gente. Acho que a primeira coisa é que isso está na espinha dorsal, né, do Einstein. Depois, um novo colaborador, ele tem uma trilha onde ele tem alguns treinamentos para fazer, mas ele também tem as trilhas setoriais. E isso foi um amadurecimento que a gente foi tendo, porque a equipe de atendimento precisa ter um treinamento diferente da equipe assistencial ou da equipe médica, mas todos voltados para o cuidado centrado na pessoa. E aí, muitas vezes a gente recebe um questionamento, mas escuta, minha equipe aqui trabalha com planilha, esse treinamento aqui não é para minha equipe. E aí eu costumo dizer, né, quem não está atendendo diretamente o paciente, está atendendo alguém, um colaborador que atende diretamente ao paciente. Então, todo mundo faz parte desse ciclo virtuoso. Então, a gente desenvolveu treinamentos específicos. Esses treinamentos específicos, eles são compostos. Uma parte é assíncrono, então ele tem um material de leitura, ele vai aprender sobre os conceitos. Mas a segunda parte é relacional. Então, pode ser de maneira síncrona, pode ser virtual, mas eu tenho que interagir com um moderador, com um grupo. A mesma coisa da enfermagem, a equipe multiprofissional e médica. Eles vêm para os workshops e hoje a gente entende também que tudo acontece junto e misturado. Não tem uma parte técnica e a parte comportamental. Então, dentro de um treinamento técnico, a gente já traz o aspecto comportamental. Como que a gente faz isso? Por exemplo, incluindo no case um paciente autista. Como é que ele vai manejar? E aí a gente tem a oportunidade de discutir sobre isso, né? Uma notícia difícil, um óbito. Então, dentro do nosso treinamento de HCRM, né, parada cardíaca, né, treinamento de urgência e emergência, como é
que eu vou conversar com um familiar, sempre tem um familiar esperando. Como que eu vou dar notícia? No momento de eu trabalhar todas as questões de comunicação. Então, tudo acontece muito junto e misturado, com apoio de instrutores, multiplicadores, porque hoje, para treinar mais de 24 mil profissionais, você tem que ter uma rede, a gente tem que ser polvo, né? E isso se repete a cada ano. A gente tem periodicidade, não dá para deixar de falar, e a gente vai mudando o foco, né? Então, mas a gente sempre tem todos os anos, e isso faz parte, outra coisa, né? Para o colaborador, o não cumprimento dos treinamentos obrigatórios interfere na remuneração variável dele. Ele também tem o interesse de fazer o treinamento, né? E isso é uma forma de cobrar, porque a gente, quanto instituição, se a gente quer que o colaborador atue de maneira correta, eu preciso treiná-lo. É minha obrigação. E ele precisa estar ali. Então, e, além disso, também tem a avaliação de competências, né? Que vai além do técnico, né? Que para um hospital é fundamental, né? Eu ser um enfermeiro, um médico, um fisioterapeuta que tecnicamente... Estou validado, eu conheço que eu tenho que fazer. Os protocolos, mas também tem toda uma parte, além da técnica, que é a comportamental. Exato. Né? E quais são os... Você pode dar um exemplo, Ana, assim, de alguns comportamentos que são avaliados, que vêm de encontro à experiência do paciente? Por exemplo, a gente tem uma sessão que é o foco no paciente, né? E aqui nessa sessão, eu estou querendo entender como que você atua. Qual é, né, a sua atitude quando você tem um paciente? E a gente consegue perceber dentro da equipe, né? Aquelas pessoas que você fala, ela genuinamente, eu estou ali, isso para mim faz toda a diferença. E se eu tiver um pouquinho atrasado, mas alguém me pedir alguma coisa, eu vou parar, eu vou dar atenção àquela pessoa. E isso vai norteando, né, todo o plano de desenvolvimento individual daquele colaborador, como também futuros treinamentos. Porque quando a gente começa a ver que a gente tem muitas queixas em determinada área, olha, tem muita gente reclamando aqui do acolhimento no hospital. Então, a gente precisa promover um treinamento para melhorar essa competência. Né? Além disso, também, como que é o relacionamento com os colegas? Isso é extremamente importante. Então, dentro de um time, eu preciso ter confiança, eu preciso saber que se eu não estiver aqui, você assume e vice-versa. Né? E isso é segurança psicológica. E para organizações de confiabilidade, isso é extremamente importante. Então, alguns dos aspectos que a gente, dentro de uma avaliação de competência, a gente vai olhar, né? Como que é o relacionamento interpessoal, como que é o foco no paciente, na família. Ana, agora mudando um pouco de foco, mas trazendo aí esse último tema que você colocou, né, como organizações de alta confiabilidade, né? Então, as organizações de saúde têm trabalhado bastante, né, em qualidade e segurança. Na sua opinião, aonde que a experiência se junta a tudo isso? Eu costumo dizer que qualidade, segurança e experiência caminham de mãos dadas. Não dá para fazer a experiência do paciente sem qualidade e segurança, porque eu não vou numa instituição de saúde para sair pior do que eu cheguei. Ou, no mínimo, quero que tenha um retardo aí na função. Evento diverso, né? Então, para você ter experiência, a primeira coisa é você ter qualidade e segurança, padrões mínimos, né? E a experiência, agora, para a gente alcançar a qualidade e segurança, veja bem, eu preciso olhar para os aspectos da experiência, que é como que eu engajo o paciente e família dentro do processo de cuidado dele. Nas 3 últimas campanhas da Organização Mundial de Saúde, 22, 23, 24, 22, eles trabalharam medicação segura. Como que isso conecta com experiência? O paciente é informante. Se ele não me informa de alergias, se ele não me informa vitaminas, suplementos que ele está tomando ou outras medicações, eu posso administrar uma medicação que vai ter algum efeito associado ao que ele tem? Sim, então eu preciso da informação do paciente. Isso é segurança do cuidado. E também
engajar o paciente nele e prestar estímulo bem, né? Ele Ser uma barreira de segurança para aquela medicação. Exato, ele é corresponsável pelo tratamento dele. Não dá para chegar no hospital e delegar ao outro. A gente vai trabalhar junto. 23 foi escute a voz do paciente. Por que é importante escutar a voz do paciente? Né? Porque a partir do momento que eu sei qual é a expectativa dele, a necessidade dele, eu vou envolvê-lo, eu vou ajudá-lo a tomar a decisão, melhor decisão do cuidado dele. E o ano passado vem com assertividade diagnóstica. Onde que o paciente entra? Sendo um bom informante, falando o que ele precisa. Né? E aí a gente tem todo o movimento e uma série de coisas que estão sendo desenvolvidas para a gente tornar o paciente como protagonista do cuidado. E isso é uma mudança de uma maneira de entregar cuidado em saúde. Né? Então tem um tempo, mas eu acho que a gente tem conseguido e a gente tem avançado. Então isso nos alimenta a continuar. Muito bom, Ana. A gente está quase chegando aqui ao fim da nossa conversa. Eu queria te fazer uma última pergunta. O programa de experiência do paciente do Plantree, né, ele muitas vezes as organizações acham que é uma coisa muito, muito difícil, muito grande. E eu queria que você desse um conselho para as organizações que desejam começar essa jornada da experiência, né, e cuidado centrado na pessoa. O que você diria para essas organizações? Assim, quais os ganhos? Eu acho que, como eu falei, né, sempre que a gente vai mudar uma forma que a gente entrega cuidado em saúde, a gente mexe com o ecossistema. Fazer mudança de comportamentos não é fácil. Mas eu digo assim, né, nessa reflexão do Plantree, eu fico pensando que se a gente não tivesse a certificação do Plantree, a gente não teria chegado onde a gente chegou. Muitos processos foram implementados porque existem requisitos de certificação, então a gente quer cumprir os requisitos, os combinados. E é difícil? Sim, mudar comportamento é difícil. Vale a pena? Vale muito a pena. E às vezes a gente fala, a gente tem que fazer jack, né? Vamos por partes, né? Então assim... Mas o importante é começar, né? Eu também acho isso. Eu digo, né? Um dos questionamentos que eu tenho, mas você está falando isso, vocês são mais, e o sistema público? E o sistema público é muito possível de se fazer, e o exemplo que nós temos é que os nossos hospitais do sistema público, o MBOI, Vila Santa Catarina, HMAP em Goiânia, eles estão se preparando para serem certificados. E como que eu começo, né? Você tem um conselho consultivo? Então vamos montar um conselho consultivo, né? Você tem um grupo que discute as melhores práticas de cuidado centrado na pessoa, que envolve liderança, profissionais e pacientes? Vamos montar isso? E o que você tem de iniciativas de parceria no cuidado, né? Então, isso são coisas simples e que a gente começa a fazer. Começa a movimentar, né? Começa a criar uma estrutura, né? Como a gente falou no início, o Einstein, quando decidiu ter o Plantree, ele tinha uma estrutura, ele tinha uma base, ele tinha um terreno fértil. Quando a gente começa a fazer essas ações, a gente começa a ter um terreno fértil. E aí a gente se move, né, em ação para outros desafios. Então, assim, da minha perspectiva, né, eu falo assim, a gente avançou muito. Né? Em janeiro a gente vai ser recertificado de novo, a gente já está em preparação. Sempre é um movimento com muitos desafios, mas muito bom quando a gente alcança o nosso objetivo. Então, sou suspeita para falar, mas minha recomendação é: comecem, iniciem, mudem o sistema de saúde. Nós vamos ter um sistema com maior qualidade e com maior segurança e, de fato, com foco nas pessoas. Ana, estar com você é sempre uma conversa, né, rica, inspiradora. Você é uma das maiores autoridades aí no tema, aqui no Brasil, né, com muitos anos de caminhada em cuidado centrado na pessoa. E eu acho que com essa conversa, né, a gente mostra que levar, né, o cuidado centrado na pessoa mostra que é possível, como você falou, transformar na saúde, né? Então, com mais método, com mais empatia e com mais propósito. Então, queria te agradecer, Ana, por dividir a sua experiência conosco. E você que acompanhou até aqui o nosso podcast,
lembre-se que quando unimos qualidade, empatia, compaixão, somos capazes de oferecer um cuidado verdadeiramente completo, aquele que vê a pessoa como um todo, e não só a doença. E é justamente aí que os resultados mais transformadores acontecem. Então, sigam a nossa página do plantree.org, aprendam mais sobre essa metodologia. Obrigado a todos pela participação e principalmente você, Ana. Carla, obrigada. Sempre um prazer falar do assunto. Nós somos apaixonadas pelo tema, então isso torna, né, tudo mais leve. E eu acho que uma dica para quem está entrando, né, a gente tem a Sobrexp também, né, Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente, Cuidado Centrado no Cristo. Acompanha a gente nas redes. Acho que tem muita coisa acontecendo, coisas gratuitas, que as pessoas vão fazendo uma imersão. Eu acho que tem canais aqui importantes aí para a gente poder divulgar esse movimento aí, que é um movimento incrível. Sem dúvida, a Sobresp, né, é uma sociedade que só discute, né, a experiência do paciente. Então, vale a pena, para quem se interessar pelo tema, também se associar, né, seguir aí as redes sociais. Então, muito obrigada e um abraço a todos. Obrigada. Até a próxima Papo de Saúde.